Advogado de Bolsonaro critica a opinião pública. Vamos entender o que foi essa história. Tá rolando agora aquele julgamento para condenar ou não, né? Estão analisando toda aquela questão de golpe de Estado. E isso vai se concluir, se não me engano, no dia 13, 12, algo assim, quando vai sair a sentença, né? E tá pipocando muita notícia, muita informação sobre isso. E em uma das sustentações orais, que um dos advogados do Bolsonaro foi fazer, ele deu aquela alfinetadinha na opinião pública. Vamos conferir aqui esse trecho, o que ele falou, e eu vou dar, claro, a minha opinião sobre esse assunto aqui em específico que ele comentou. Vamos ver como que foi esse vídeo, essa fala do advogado do Bolsonaro. Então aqui, ó, ele tá lá no plenário. Vamos ver o que ele falou durante a sustentação oral dele. Vou aumentar um pouquinho aqui, que acho que está baixo o som. Legal. Vamos ouvir, então. O ministro Dino saiu um pouquinho, mas eu outro dia vi um corte no Instagram dele que ele disse que nunca teve tanto jurista no país, de Instagram, de internet. Eu nunca vi tanto jurista na área penal. Nunca, todos eles com uma opinião própria a respeito de uma condenação sem conhecer o processo. Então, na verdade, chegamos aqui, senhor presidente, com uma carga de uma parte da população e desses, aspas, juristas, tratando de uma condenação sem conhecer os autos. Então, são esses juristas, estava falando aqui, ministro, da fala de Vossa Excelência a respeito dos juristas. Eu ouvi Vossa Excelência isso. E não vou processá-lo. Pode ficar tranquilo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu percebi. Então foi esse trecho aqui que ele deu aquela alfinetada no pessoal que está condenando, principalmente, né, que está falando mal aí do cliente dele, do Bolsonaro. E essa história, né, pessoal, não é nenhuma novidade. A gente já viu isso, por exemplo, do mesmo grau de repercussão, fazendo uma analogia e uma comparação na realidade entre os casos, quando teve o julgamento do Lula, né? Quando teve o julgamento do Lula também, como não podia deixar de ser, um julgamento com toda a repercussão que teve e tudo mais, igual está tendo agora o do Bolsonaro, importância para o país, para a nação, referente a esse julgamento, as pessoas vão expressar suas opiniões, sendo elas formadas em direito ou não formadas em direito. O problema que eu vejo aí é o seguinte, né? O problema que eu vejo é que isso não é restrito a essa área legal, a área do direito e tudo mais. Que as pessoas querem dar opinião sem checar os fatos muitas vezes. Então, quantas vezes você aí que está assistindo esse vídeo aqui, que eu estou gravando, não viu alguém compartilhar uma notícia e tecer lá um comentário, dar a sua opinião, simplesmente pela manchete? Por exemplo, tem uma manchete sensacionalista falando uma coisa e a pessoa nem se dá ao trabalho de entrar na matéria e ver o que está falando, porque muitas vezes a matéria está falando outra coisa do que consta lá na manchete. Ou tem outra fonte que está, por exemplo, confirmando que aquilo é uma fake news, de repente, sabe? Então eu acho que o problema é as pessoas quererem dar opinião de uma forma rasa. E aí trazendo para essa fala dele, que eu não acho, sinceramente, que é uma fala problemática, é que as pessoas muitas vezes, sem nenhum conhecimento sobre o assunto e sem procurar se informar, elas já têm uma opinião formada. E isso eu acho muito problemático. Como você vai tomar a opinião de uma coisa relevante, de um assunto muitas vezes complexo, sem se aprofundar naquela questão e sem muitas vezes ouvir, às vezes, algum profissional que entende sobre o tema. E muitas vezes não ouvir só um, mas ouvir vários. Ouvir um lado, ouvir o outro lado. Eu sei que nessa questão política é muito difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas escolhem um lado, por exemplo, aqui, falando de direita, de esquerda, vai escolher um lado e ela não quer saber o que o outro lado está falando. Ela já tem o preconceito de que o que o outro lado falar está errado, independente do que fale, está errado e acabou. Então, ela já tem um lado pré-definido. E é claro, muitas vezes isso pode acabar incorrendo em diversos enganos. Então,
eu não condeno, não vou criticar, não. Eu acho que é assim, as pessoas têm o direito de ter a sua opinião, isso é óbvio, né? Você tem direito de expressar a sua opinião. O problema é que as pessoas expressam a sua opinião, que elas têm total direito de achar o que elas quiserem, mas expressam a opinião, infelizmente, de uma forma com, vamos dizer assim, menos investigação, menos entendendo sobre o que elas estão falando e tal, só vai vomitando coisas por aí nas redes sociais. Eu falando particularmente de mim, é muito difícil eu me posicionar, opinar alguma coisa sem antes eu ver direitinho o que está acontecendo. Eu não me sinto bem de fazer isso, sabe? De às vezes poder tá achando que eu tô emitindo uma opinião, mas que eu posso estar me enganando em diversas coisas, e aí eu tô falando merda por aí, sabe? Eu me incomodo muito com isso, então antes de emitir uma opinião, principalmente se for um assunto complexo, eu gosto de entender todo o quadro, ouvir um lado, ouvir o outro, ver uma matéria aqui, ali e tal, estudar isso, aquilo, e aí sim, quando eu me sentir meramente capacitado, eu vou e falo alguma coisa. Mas é aquilo, né, pessoal? Cada um. Todos têm o direito de emitir opinião, falar o que quer, e é isso. A gente tem que lidar com esse mundo onde tem pessoas opinando sobre tudo e muitas vezes se achando as especialistas. Aí o que a gente faz? Pô, simplesmente ignora. Não concordou com o que a outra pessoa falou? Tá falando totalmente sem embasamento, por exemplo? Melhor coisa que vocês podem fazer, que é o que eu faço, ignora a pessoa. Vai ficar arrumando briga com gente ignorante pra quê, né? Não faz o menor sentido. Mas deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre essa fala aí do advogado do Bolsonaro. E outra, vocês discordam do que eu falei aqui? Não tem problema, pessoal, vocês podem discordar, achar que não tem nada a ver aqui o que eu acabei de falar nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários, vamos fomentar essa discussão. E se você gostou desse vídeo, aí sim, aí você deixa aquele like aqui no vídeo. Se você está curtindo os vídeos aqui do canal, se inscreve no canal e a gente se vê, ó, no próximo vídeo.